Aqui eu trago para vocês as principais cláusulas que são comuns nos contratos de investimento. A primeira questão básica são a indicação das partes e ter a previsão expressa da anuência dos sócios. Os sócios têm que estar previstos nesse contrato para eles anuírem, porque normalmente o investimento é feito pelo investidor e ele vai gerar um aumento de capital lá na frente. E como os sócios têm, por lei, o direito de preferência sobre aumentos de capital, eles têm que participar desse contrato, desde já renunciando ao aumento de capital, dizendo, olha, vai ter aumento de capital e esse aumento de capital vai ser integralizado pelo investidor, para que ele possa receber o percentual que foi prometido para ele. O objeto é a obrigação alternativa, por quê? Porque o dinheiro entra como empréstimo. Só que, apesar de entrar como empréstimo, o investidor nesse mútuo conversível tem a possibilidade de fazer uma coisa ou outra. Eu quero o dinheiro de volta, com acréscimo de juros e correção monetária, ou eu quero converter esse valor do meu aporte em participação societária. Ele pode escolher o que ele quiser. Fica a critério dele conforme as regras do contrato. Tá? E aí, nesse ponto, existe uma discussão. Pode o investidor renunciar aos valores? Ele seria obrigado a exigir os valores de volta? E se ele for exigir os valores de volta, de quem ele cobra? Ele cobra da startup? Ou ele pode cobrar além da startup do sócio? Aí a gente vai chegar na solidariedade passiva para verificar isso também. O valor do empréstimo e a forma de disponibilização do capital, isso é fundamental, porque afinal de contas esse contrato ele não é unilateral. O investidor tem que botar o dinheiro e se ele for colocar parceladamente, tu tem que dizer quando que ele vai botar e se ele atrasar o pagamento, inclusive pode prever multa e juros se ele atrasar, porque afinal de contas a startup está esperando receber esse dinheiro. A forma de devolução, como eu destaquei para vocês, porque pode ser que ele não queira converter. E aí o que acontece? Imagina que, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, 200 mil reais ou 250, e aí ele diz, olha, chegou no vencimento, eu não quero converter. Eu quero meu dinheiro de volta com juros e correção numa parcela só. É a morte da startup. Então é importante tu prever um prazo para devolução. 36 vezes, 48 vezes, isso tudo tem que ser negociado. Valuation e percentual correspondente, por óbvio, isso é uma discussão fundamental, porque tu precisa saber quanto que aquele aporte vai representar de equity em favor do investidor. As hipóteses de vencimento antecipado, isso aqui é o quê? Isso aqui é quando o contrato é descumprido pela startup. Se ele descumprir, tu tem um contrato com uma vigência de 5 anos, pode ser que ele vença Ô, Rafael, antecipadamente e ele poderia cobrar. Claro, fala, Marcos. mas uma pergunta. O Claro. investimento só tem modalidade via empréstimo ou tem outra modalidade de investimento? Todo investimento obrigatoriamente é um empréstimo? Nós temos várias modalidades de investimento, tá, Marcos? O que acontece? Nós temos uma predileção do mercado pelo mútuo conversível nas primeiras rodadas, tá? Por quê? Porque o mútuo conversível, ele se adapta bem à estrutura de empresas que ainda são sociedades limitadas. E aí eu vou ter que entrar numa abordagem um pouco mais chatinha com vocês para explicar por que isso é feito, tá? E é uma questão tributária. Vamos imaginar que eu faço por aquisição de cotas. Ele entra na sociedade logo, desde já. A startup tem dois sócios. Tem um capital social de 10 mil reais, o João tem 5 mil e a Maria tem 5 mil. Capital social, 10 mil reais. E o investidor vai lá e bota 200 mil reais por 10%. Essa conta não fecha, né? Porque se o capital social da empresa é 10 mil reais, como é que um cara vai botar 200 mil e vai ganhar 10%? Eu tenho que ajustar o valor. E para ajustar o valor, eu tenho que pegar e estabelecer que daqueles 200 mil reais que foram aportados, eu vou colocar única e exclusivamente aproximadamente R$ 1.000 para aquisição de cotas, porque daí eu vou entregar os 10% para ele dentro desse cálculo, e todo o resto, esses 199 mil, vão para a reserva de capital. E se ele vai para a reserva de capital, isso é tributado como ágio na limitada. E aí é 15%. Se tu faz isso na sociedade anônima, isso não acontece. Então, qual é a estratégia que se costuma fazer? Tu faz por mútuo conversível na sociedade limitada e diz o seguinte: eu vou aportar esse dinheiro para ti como mútuo, só que eu tenho a possibilidade de converter o meu crédito em participação societária lá na frente. E é uma condição da minha conversão tu transformar
a tua sociedade limitada em sociedade anônima. Porque quando ele fizer essa transformação e a conversão for feita, ele vai ser lançado em reserva de capital já na sociedade anônima. E aí não tem tributação do ágio. E aí tu não tem essa mordida enorme do leão, porque afinal de contas é um tributo federal que vai incidir sobre a conta da startup. E no frigir dos ovos, se esse dinheiro sai da startup, sai do investidor. Porque o investidor ele quer que cada centavo que ele está botando seja utilizado para o desenvolvimento das atividades. Se ele botar o dinheiro lá dentro, não se faz. Isso é um dos fatores. Segundo fator, segurança jurídica. O investidor, ele em regra, não vai querer entrar na startup. Porque uma sociedade limitada, ela é uma sociedade de capital fechado e é uma sociedade pessoalizada. Se acontecer qualquer coisa relacionada com dívidas trabalhistas, dívidas tributárias, algum risco de responsabilização dos sócios, é enorme. Ela é o tipo societário que tem maior risco de responsabilização dos sócios a título de desconsideração da personalidade jurídica. Se ele for sócio, ele responde. Como investidor anjo, ele está protegido. E a maneira dele fazer é não virando sócio. E aí tem outros mecanismos. Tem o contrato de investimento do Marco Legal das Startups, que também é uma outra opção, mas eu vou dizer para vocês, ninguém usa. O mercado não absorveu esse modelo. Ele existe, está lá na lei, tem a regulamentação, etc., mas o mercado aplica mútuo conversível para essas rodadas que são as que chama de rodadas early stage. A partir do momento que a startup está um pouco mais amadurecida, tu começa a ter outro tipo de captação. Por exemplo, notas comerciais, quando tu está falando com um fundo de investimento. Ou até, efetivamente, uma aquisição de cotas ou um investimento para virar sócio desde já, que são através das rodadas precificadas. Mas numa etapa early stage, que eu entendo que seja mais aplicável para vocês ainda, né, pessoal? Essas rodadas elas são realizadas, imensa maioria das vezes, como mútuos conversíveis. Esclarecido, Marcos? Tem mais alguma questão? Não sei se ficou claro. Show. Então, em relação à diluição, eu não sei se eu estou indo rápido demais, se vocês querem que eu aborde individualmente algum desses itens, se vocês querem que eu siga abordando todos eles, por vocês, pessoal. Pode A seguir. gente pode seguir? Então tá. Aqui a diluição é o seguinte. A diluição, ela é normalmente uma cláusula que é um instrumento de proteção do investidor. Ele vai colocar uma cláusula anti-diluição. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está botando dinheiro para receber 10%. E aí ele está falando o seguinte no contrato. Olha, eu estou botando esse dinheiro para receber 10%. Se tu fizer novas captações, eu vou ficar com 10%. Ah, mas e se eu resolver prometer 10% para um novo investidor? É um jogo de soma zero. Tem que fechar 100%. Mas eu, investidor, estou protegendo meus 10%. Quem vai pagar esse pênalti vai ser tu fundador, com seus sócios fundadores. Então aqui é um jogo de forças muito grande para estabelecer. Ok, vamos aceitar uma antidiluição, mas essa antidiluição ela tem que ter um critério quantitativo claro. Rodadas a partir de determinado valuation ou captação estão liberadas e vão gerar diluição. Abaixo disso seria uma espécie de threshold, né? Uma espécie de barreira protetiva em favor do investidor. Acima disso, não pode o investidor querer uma salvaguarda eterna em que ele fica com aqueles 10% para toda a vida. Não tem como. Todo mundo tem que, em alguma medida, pagar por essa entrada de novos investidores, porque, afinal de contas, todo mundo vai se beneficiar com novos investidores. Então, aqui, de novo, é um elemento muito importante de negociação. Veto e voto afirmativo são cláusulas que normalmente são confundidas, mas elas têm efeitos diferentes. Veto é o seguinte: veto é o direito do investidor de dizer não concordo com essa deliberação. Só que ele precisa dizer que ele não concorda para que aquela deliberação não produza efeitos. Voto afirmativo é tu estabelecer em contrato que para que determinada deliberação seja válida, o investidor tem que dar o ok. Pode parecer semelhante, mas elas são diferentes. Eu vou explicar por quê. Vou imaginar que lá no contrato de investimento está lá estabelecido que para startup contratar um novo colaborador pagando mais de 10 mil reais, ela precisa dar veto ou voto afirmativo
para o investidor. E eu vou explicar para vocês como que isso vai fazer diferença na prática. E aí tem um baita profissional lá, e ela tem condições financeiras de fazer isso, e ela quer contratar esse cara para não perder essa oportunidade. E aí eles negociaram 12 mil. Tá, beleza, 12 mil, vamos lá, vamos ter que submeter a aprovação do investidor. Se for veto, eles vão designar uma audiência e vão dizer o seguinte, uma assembleia, e vão dizer o seguinte, a gente quer contratar esse profissional, tá, investidor? A gente precisa que tu te manifeste a respeito disso. Se for veto, tu abre para ele um prazo para ele vetar. Ele vai ter, por exemplo, 10 dias para vetar. Se ele deixar esses 10 dias passarem sem falar nada, o veto não é exercido. E se não é exercido, o silêncio dele é considerado como anuência tácita, é considerado como aceitação. Voto afirmativo, não. Voto afirmativo é o cenário em que eles dizem o seguinte, investidor, eu quero contratar esse profissional aqui que é super talentoso e eu vou pagar para ele 12 mil reais. Eu preciso do teu voto afirmativo. Tu autoriza? Se ele não fizer absolutamente nada e ficar quieto, ele não está autorizando. A diferença é, veto, o silêncio dele é aprovação. Voto afirmativo, o silêncio dele é recusa. Então vocês conseguem perceber como que essas é uma palavra, tu muda uma letra. Veto e voto afirmativo, veto ou voto, vai mudar completamente o gerenciamento em termos de compliance da tua startup. E pode gerar um baita engessamento na gestão da empresa ou maior flexibilidade. Então, isso normalmente é um ponto super sensível e é comum que não seja discutido. Mas é muito importante que o máximo possível a startup jogue para veto e fuja do voto afirmativo, para evitar que ela fique, que o investidor inerte simplesmente impeça que a startup tome decisões super relevantes a respeito da sua condução dos seus negócios. Garantias são o quê? Pode muito bem te estabelecer dentro do teu contrato de investimento que existe uma fiança, um aval, ou seja o que for, estabelecendo lá que um terceiro vai ser garantidor daquele contrato. Por exemplo, pai, um cônjuge, um mãe, seja o que for, qualquer pessoa que seja de algum dos fundadores, que fique responsável colocando o seu patrimônio pessoal como garantia para esse contrato. É arriscado, enormemente arriscado, e muitas das vezes isso não é incluído, mas pode ser que o investidor queira incluir essa garantia. Lockup é uma previsão super recorrente e já destaco para vocês que é muito difícil que vocês consigam fugir desta cláusula. Por que essa cláusula é difícil de fugir? Porque o lockup ele é uma exigência de que os fundadores não saiam da empresa. Porque é da essência do contrato de investimento e do contrato de investimento em empresas de tecnologia que, por ainda o modelo não estar consolidado, não ter um mercado consolidado, não ter um público consumidor, um mercado cativo, o investimento, ele por mais que exista uma pessoa jurídica, o investimento ele é pessoalizado. Tu está investindo no talento e no potencial daqueles fundadores. Então, eu não estou botando o dinheiro na PJ. Eu estou botando o dinheiro na PJ formalmente. Na prática, eu, investidor, eu estou aportando recursos no João, na Maria e no Carlos. Porque eu entendo que eles são super competentes e que eles vão me dar resultado. Se eu boto o dinheiro no dia seguinte, cada um segue a sua vida e abandona a empresa, e aí, eu fico como? Se eu botei dinheiro por conta da capacidade deles. Então, é comum, e eu digo extremamente comum, que os contratos de investimento prevejam o seguinte: assina um contrato e tu vai ter que respeitar um período em que tu não pode sair da empresa durante X anos. Se tu sair, tu abre mão de absolutamente tudo e pode, inclusive, gerar um vencimento antecipado da dívida. Porque eu, investidor, botei dinheiro por conta das características pessoais do sócio. Eu não botei por conta da PJ. Então, eu estabeleço que certas pessoas são pessoas-chave do negócio. E essas pessoas não podem se desvincular. E aí a gente volta para a solidariedade passiva, que é uma das cláusulas mais sensíveis que tem nesses contratos. E eu destaquei para vocês, a Letícia comentou, felizmente, já adiantou esse ponto, e felizmente ela teve essa sensibilidade, teve essa inteligência de perceber essa cláusula, perceber essa malícia e não aceitar. Porque uma cláusula dessas pode ser praticamente determinar o fim da vida profissional do empreendedor, porque ele nunca vai conseguir superar uma empreitada que não deu certo. E a gente sabe que empreender, errar uma vez, errar duas vezes, errar três vezes, daqui a pouco acertar na quarta, quinta vez. Se tu não tiver direito a tentar mais de uma vez, como é que tu vai conseguir ter sucesso?
Então, um investidor que exige uma cláusula dessas tem que repensar muitas das vezes os seus valores e a sua visão sobre o mercado como um todo. Então, como é que a gente consegue, em alguns casos, ajustar isso? A gente ajusta dizendo o seguinte: solidariedade passiva dos fundadores, show de bola, vamos colocar. Só que vamos condicionar a solidariedade passiva dos fundadores a práticas de má fé. Se o cara pegar o dinheiro e fugir com o dinheiro, show de bola, bota o patrimônio dele na reta. Mas se ele não praticar nenhum ato de má fé e a empresa der errado porque deu errado, porque faz parte, era um negócio de risco, não tem o mínimo cabimento o patrimônio pessoal dele ser comprometido. Ele se dedicou, ele se esforçou, ele fez o que estava ao alcance dele para obter sucesso. E o sucesso não veio, faz parte, é do jogo, é um investimento de risco. E o investidor tem que estar consciente disso. E ele não pode exigir segurança de renda fixa num venture capital. As coisas não dialogam, a coisa não funciona assim. E por fim, são as novas rodadas e direito de preferência. A gente tem que regulamentar como é que vão ser as novas captações. Novas captações têm alguma limitação de valuation? Quando tiver uma nova captação, esse investidor da primeira rodada tem o direito de follow-on, que é, ou seja, fazer uma nova captação, participar da nova captação, e se ele tiver direito de participar da nova captação, ele tem um desconto sobre o valuation na próxima rodada, como uma espécie de premiação pelo fato de ter entrado mais cedo. Tudo isso são elementos interessantes e podem ser incluídos. Como dizer, olha, eu vou te premiar porque tu apostou na minha startup numa fase embrionária. Quando ninguém acreditava em mim, tu acreditou. Então, depois, quando eu já tiver mais maduro e tiverem botando dinheiro na minha startup com valuation de 15, 20, 25 milhões, eu vou te dar um desconto de 30% no valuation. Tu vai botar o dinheiro e tu vai ter esse baita desconto para eu poder demonstrar o quanto que eu tenho de apreço pelo que tu fizeste. Pode falar, Marcos, fica à vontade. Não, beleza, só para te dar um toque, mas 5 minutinhos aí para a gente concluir, tá bom? Se você Acabou? conseguir, Acabou, Marcos. beleza. Chegamos ao fim. Acho que fechou para o pessoal poder descansar. Eu só acredito que mesmo com agradecendo a paciência de vocês por esses 30 minutos a mais aí, eu deixo aqui os nossos contatos. Obviamente eu vou encaminhar esse material para ti, Marcos, com Beleza, todos os pode detalhes, mandar. porque Eu vou aqui distribuir. fica Instagram, fica o LinkedIn, ficam os nossos contatos individuais, meu e do meu sócio, o Alexandre. Porque o cerne da questão é o seguinte: nós estamos 100% à disposição de vocês. A conversa aqui não acaba. O que vocês precisarem é só entrar em contato conosco para trocar ideias. Como a gente atua como mentor, para nós é sempre um prazer vocês compartilharem conosco as dúvidas de vocês para a gente poder sanar. Tá? Então não fiquem necessariamente constrangidos, tipo, mas eu vou marcar uma reunião, a reunião vai ser cobrada, alguma coisa nesse sentido. Não, a gente faz com enorme prazer em poder trazer mais segurança para os negócios de vocês. Tá? Fica aqui o meu enorme obrigado, viu, Marcos, pelo convite. É uma satisfação muito grande pela confiança no meu trabalho, a confiança no que eu podia trazer para o pessoal. E eu espero ter, pelo menos, correspondido um pouquinho às expectativas que tu dedicaste e justificaste o teu convite. Com certeza, com certeza. Esse conhecimento que você tem, ele é de extrema importância para as startups. Cara, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela boa vontade. Foi excelente a sua apresentação. E, galera, vou dispensar aqui todo mundo, tá? Boa noite para todos. E aí, vamos nos ver na próxima segunda-feira. Tá bom, Rafael? Um abraço. Tchau, tchau. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Prazer enorme conhecer vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso.